Toda pesquisa, pessoal, deve ter planejamento, uma execução e uma organização. E eu peço que a gente gaste mais tempo nessa primeira palavrinha aqui, planejamento. A gente tem mania de sair executando sempre e de não planejar muito. E nós precisamos planejar, porque na empresa, tudo que eu não planejar, ela é custo. Tudo aquilo na empresa que eu não planejo vira custo. E a organização? A organização é uma coisa que eu pequei na minha apresentação a propósito. Tá? Se eu pegar a organização da minha apresentação, olhem só, vocês nem se deram conta. Horas eu utilizo universidade e VEG. Hora eu não utilizo nada. Hora eu não utilizo nada, hora eu utilizo a revista, hora eu utilizo só a universidade, hora eu utilizo só a VEG, hora eu utilizo pesquisa, não utilizo nada. Então, quer dizer, a organização da minha apresentação está uma droga. Para não usar outras palavras mais fortes, certo? Por quê, pessoal? Porque, na verdade, tudo aquilo que eu não documento, e a última mensagem que eu gostaria, tudo aquilo que eu não documento na minha pesquisa, tudo aquilo que eu não faço a documentação, eu perco. E isso acontece a todo tempo com vocês, eu tenho certeza disso. Então, a documentação, e lá na VEG nós tínhamos o que nós chamávamos de um diário, onde cada vez que eu fazia uma intervenção na fábrica de pesquisa, cada vez que eu tinha uma novidade da pesquisa, eu escrevia. Como se fosse um diário. Certo? Então, nesse diário, pessoal, tá? Eu escrevia tudo o que eu fazia. Para quê? Para que eu não perdesse nenhum elemento da minha pesquisa, que a gente perde por não documentar muitas vezes. Bom, o que eu peço para vocês, então, pessoal, é vamos inovar. Inovar. Certo? Então, e essa inovação, ela vem da pesquisa. E aí eu peço para vocês, vamos transformar a nossa pesquisa em inovação. Certo? Professor Luciano, obrigado. Temos tempo para 2 perguntas. Alguém? No Multiweb a gente não teve muita pergunta, pessoal. Não acordou cedo. Tá pouca gente online. Pouca gente online. Tiago, então fazendo uma pergunta, Tiago. Tu conhece pouco a nossa estrutura aqui na universidade, certo? Eu queria a tua opinião agora, já que tu saiu da indústria e veio para o meio acadêmico. Qual o próximo passo nosso aqui para a gente conseguir ter uma maior penetração na indústria, que tem vários representantes aqui, alguns parceiros nossos, certo? Para ver como a gente vai fazer para conseguir fazer essa inovação de um jeito mais fácil. A gente tenta fazer, mas como eu disse, a gente consegue fazer pesquisa básica muito bem feita. Artigo a gente faz. Certo? Eu queria a tua opinião. Bom, acho que isso é interessante, porque a gente evoluiu bastante, né? Eu acho que o GPOC também evoluiu muito, mesmo dentro do GED a gente evoluiu muito. A gente começa a ter muito mais contato com a empresa de quando eu saí daqui no final do doutorado, certo? Isso há 5 anos atrás, mais ou menos. 4 anos atrás, certo? Eu acho que, muitas vezes, o maior erro que nós cometemos na academia é que nós vamos para a empresa com uma coisa pronta. A gente chega na empresa e diz assim, olha, cara, eu tenho isso aqui, ó, tu não quer vender para mim? E muitas vezes a gente esquece de chegar na empresa, e é o que eu digo, e ver qual é a tua necessidade. Será que eu não posso envolver para ti? O que tu planeja? Porque normalmente quem tem uma empresa, a não ser, claro, que tu lance algo fenomenal, que o cara visualize que aquilo ali dá lucro para ele, e ele vai colocar no mercado e ele vai vender, certo? Que isso pode acontecer, quer dizer, tu começou uma pesquisa dentro da academia, e o cara vai olhar, pá, isso aqui é um potencial de venda incrível, ele vai querer abraçar e vender. É mais fácil que tu atenda, como pesquisa, uma necessidade da empresa. Então, antes, sempre que chamar a empresa para a universidade, sempre, eu, pelo menos na minha concepção, acho que o que nós devemos fazer é chegar e perguntar para o empresário ou para o responsável, enfim, dizer assim, bom, então, como nós podemos te ajudar? Quer dizer, qual é a pesquisa? O que tu está precisando? Quais são os teus problemas dentro do teu processo? Tu identificaste isso? A gente pode ajudar a identificar? Porque muitas vezes a gente tem a ânsia de querer um troço pronto e entregar pronto. E o segundo ponto fundamental é o planejamento. Porque a gente não se planeja muito para atender a isso. E discutir esse planejamento antes com a empresa. Esse planejamento que eu mostrei aqui, eu acho que dá para trazer a empresa e chegar e apresentar para ela o planejamento e dizer, ó, eu vou te entregar isso aqui em tal dia, e para isso eu vou cumprir esta etapa. Essa etapa vai ser cumprida em tal dia, e eu vou te apresentar isso. Por quê? Porque isso demonstra uma seriedade naquilo que eu estou fazendo de pesquisa, demonstra um profissionalismo naquilo que a gente está fazendo. Então, acho que talvez seja esses 2 pontos, assim, que eu vejo que nós evoluímos muito, mas que nós teríamos muito mais a evoluir ainda dentro da universidade.
Bom dia, Luiz Daniel, do Instituto Federal lá do Ceará. A gente já desenvolveu algumas pesquisas com empresas de lá e a gente fez todo o planejamento, fez todo o cronograma, tudo isso daí. Só que a empresa ela queria que o produto fosse de baixo custo. É obrigatório. E nisso a gente desenvolveu um protótipo de um transformador que era o mais baixo custo, mas a gente acabou chegando na conclusão que ele não atendia os requerimentos térmicos. E essa empresa parece que não gostou muito, porque a gente passou muito tempo tentando estudar aquilo dali, tentando resolver os problemas, e no final não deu certo. O produto não deu certo. Infelizmente, a empresa não ficou muito satisfeita. Ou seja, a gente mostrou que aquilo não funcionava. Acho que a grande pergunta disso daí é, esses tipos de pesquisa que mostram que as coisas não funcionam, isso tem fundamento? Isso é válido? Isso não é válido? Como é que a VEG encara esse tipo de pesquisa? Obrigado. Tá. Bom, falando do ponto de vista de pesquisa que não dá certo, toda empresa eu acho que encara isso de uma maneira ruim. Eu investi dinheiro e não tenho lucro com isso. Né? Friamente falando, na verdade é o que acontece, certo? Mas claro que quando tu trabalha em pesquisa e tu quer inovar, tu corre riscos. Eu sempre digo que para a empresa, tu não quer correr nenhum risco, não inova. Vende aquele produto que tu conhece, certo? Então tu não vai ter problema nenhum. Mas claro que nenhuma empresa gosta de investir e não ter resultados. O que muitas vezes acontece é que a gente quer ir em busca da melhor solução. E eu digo isso acontece porque acontece comigo também. Né? Nós trabalhamos em pesquisa, muitas vezes a gente quer a melhor solução. E nem sempre a melhor solução é aquela que vende. De repente, a melhor solução não é aquela que vende, mas é aquela que atende aos requisitos normativos, de norma, certo? Quer dizer, eu tenho que obedecer algumas normas e aquilo que o meu cliente quer. A VEG, ela enxerga isso dentro de um panorama ruim. É ruim, certo? Mas claro que ela sabe que ela corre os riscos disso. E não é só a VEG. Toda empresa não gosta de gastar dinheiro que não dá certo, certo? Por isso que eu acho que, neste ponto, o planejamento é importantíssimo. Quer dizer, se eu não for por esse caminho, qual o outro caminho que eu consigo de tirar lucro deste dinheiro investido? Quer dizer, eu investi um montante. Eu tenho que fazer isso gerar lucro. Eu não quero isso aí, senão vira perdas para mim. Se eu não conseguir atingir esse objetivo, no meu planejamento, onde é que está o outro objetivo que eu vou atingir? De repente, eu redireciono minha pesquisa e consigo atingir outro objetivo, ocupando o que eu já tenho investido na minha pesquisa. Então, se eu não conseguir lucro naquilo, o que eu faria era, ok, eu não tenho mais lucro nisso, mas olha só, será que disso a gente não consegue tirar isso aqui para aquele outro produto? Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver. Agora, nenhuma empresa gosta, claro, de investir e não obter lucro, embora a gente sabe que é um risco da pesquisa. Tá? Mais uma pergunta? Bom dia, Ricardo, da Magmatec. No caso, não seria uma pergunta, tu falaste no terceiro elemento, né? Para fazer esse link entre a empresa e a indústria e a academia, como tu falaste. Tu não acha que seria tipo formado por três elementos, né? Esse terceiro elemento, no caso, pessoas da academia, que é onde eu tenho escutado bastante sobre planejamento e enxergar a empresa de fora para dentro, sabe? Junto com pessoas influentes da indústria e os meus ministérios, né? Que nós temos dentro de indústria, desenvolvimento. Não acho que um link entre esses três daria esse terceiro elemento? Sim e não. Veja bem, é importante que este terceiro elemento seja formado por todas essas questões. Mas quando eu me refiro a um terceiro elemento, eu me refiro a um terceiro elemento físico, um instituto tecnológico. Quer dizer, e esse instituto tecnológico, sim, podem ter professores trabalhando, pode ter pessoal da indústria trabalhando, concordo contigo. Mas ele tem que ser um novo instrumento tecnológico, ele tem que ser físico. Ele tem que ser algo físico que absorva da universidade e entregue para a indústria. Porque a gente tem um gap nesse meio aí. A gente tem a universidade acaba aqui e a indústria quer que comece aqui. Quem é que vai fazer esse meio termo? Na Alemanha, por exemplo, eles têm o Instituto Fraunhofer que faz isso muito bem. Certo? Assim como outros institutos ao redor do mundo. Né? Agora, quem é que vai cumprir esse gap de entregar essa tecnologia que sai da academia para ela chegar realmente a um produto? Nós da academia aqui nos esforçamos, hein? Nos esforçamos muitas vezes em chegar lá e conversar e tentar transformar num produto final. Mas é uma verdade que nós não temos esse know-how.
Certo? Então, eu acho que aí tem que, na minha concepção pessoal, pelo menos existiria um instituto físico para fazer isso. A gente não tem mais tempo para pergunta. A Multiweb agora começou a funcionar, o pessoal começou a aparecer. Agora apareceu 2 perguntas, depois eu passo para o Thiago, depois ele responde direto ali. Certo? Então, vamos agradecer mais uma vez a apresentação do professor Thiago.